nunca contei um relato do meu amigo, o Raniel, o coveiro. Eles trabalhavam lá de exumar uns corpos. Sabe que tem aquela história de ninguém reclamou, deu o prazo de exumação, não vai pra gaveta, vai pro ossário. Essa é a regra. E aí eles foram fazer isso com um túmulo muito velhinho que tava na colininha ali. E era o túmulo de uma mulher que já tava acabada, né? Já tinha passado 5 anos. Acabada, eu acho. Já tinha... Tava meio acabadinha. Acabada, enterrada. Só que ela tava com uma máscara no cadáver. E aí o rapaz mais novo... O rapaz mais novo, meio que eles têm que pôr tudo no saco lá que tá lá em cima pra jogar no ossário e tirar o que não é pra pôr. Tipo, aliança, tem coisa que não é pra ir pro ossário, roupa, essas coisas. Tem roupa que tá acabado, que não vai mesmo. E aí a máscara, o rapaz pega pra ele. Ele limpa e a máscara é de osso. De humano? Ele acha que... Não dá pra saber que se é de humano, mas ele fala que... O cara que contou fala que acha que a máscara é de osso. O rapaz nunca falou. Só que esse rapaz começa a ter mudança de comportamento. Ele não põe a máscara ele simplesmente leva a máscara pra casa. A partir daí ele começa a voltar mais agressivo pra trabalhar, atrasa. O gerente briga com ele. Aí no dia seguinte o gerente fala assim: cara, eu acho que o fulano tava na minha rua ali. Eu escutei a voz dele gritando no meio da madrugada. E aí os caras falam: não, fulano tava com a gente no bar. Tá brisando. Começa a ter umas coisas com o rapaz que é dono da máscara. E o cara que tá contando meio que não acredita, mas um dia ele no vestiário, ele escuta um barulho na mochila do cara. Ele abre e tá a máscara lá. E aí ele pega, fecha e fala: pelo amor de Deus, que é isso, né? O cara pegou uma máscara de cadáver, exatamente. Ai, que ficou 5 anos na cara do morto, da morta. E aí ele pega, nesse mesmo dia o amigo fala assim, na hora de ir embora: você viu a máscara, né? O cara: não vi máscara. Não, pode falar, você abriu minha mochila. Ele: não abri não, abriu, ela me contou. Não tem problema, eu vou te contar a história inteira da máscara. Vai, então conta aí. Ele: não, você tem que ir na minha casa. Quando? Amanhã, que é sábado, você vai lá às 18 horas. O cara fala: não, eu posso ir mais cedo, vou lá às 3 da tarde, 18 horas eu tenho coisa pra fazer. Ele: não, às 18 você vai estar lá. Aí ele sabia onde o cara morava, ele fala: tá, sabadão eu vou lá umas 4 da tarde. Só que a esposa dele vai fazer a unha, não sei o que, ele tem que pegar ela, atrasa um pouco. Acaba que ele chega... Não, quando é 10 para 6, ele fala: a casa do cara tá ali, eu vou chegar, nem que seja 5 para 6, mas eu não vou chegar às 18. Quando ele tá indo lá, uma veinha para ele: você pode me dizer onde passa o ônibus, tal? Ele: não sei, eu não moro aqui. Dá licença. Chega lá, é 18 horas, ele toca a campainha, o cara até abre assim, mostrando o celular para falar que é a hora. Aí ele entra, e aí o cara, ele fala: e aí, me conta como que é a história da máscara. Ele fala: não vou contar. Você vai pôr a máscara e aí ela vai te contar. Resumidamente, ele põe a máscara e ele vê o inferno assim. Ele vê que a máscara era usada para o morto atravessar o inferno sem ser pego pelo inferno. Isso na crença da máscara. E por isso ela foi colocada no rosto daquela mulher que era extremamente maligna. A mulher era tão ruim que a família falou. Ela falou para a família: busquem essa máscara em tal lugar, tem toda uma história que eu vou colocar, eu quero que vocês coloquem no meu rosto quando eu morrer. Porque eu sei que eu vou pro inferno. E o único jeito dos demônios não me verem e eu poder atravessar é com a máscara. É com a máscara. E quando ele coloca, ele se vê lá, ele vê a história da máscara, e aí ele larga aquilo e fica apavorado. E aí ele contou isso pro Raniel. E o cara falou: eu não acredito em nada, eu sou ateu, mas eu pus a máscara e eu vi aquele outro mundo. Eu vi aquela coisa assombrosa. E a máscara ficou com o outro lá. Ficou com o outro. Gente, o cara pediu demissão, teve uma história assim meio... Depois ele pediu demissão. Bem assim, nojenta, coisas que acontecem mesmo, né, nesse meio. Só da pessoa levar uma máscara do morto para casa, não precisa de mais nada de história. Não precisa de mais nada, porque a pessoa não tem mais pudor na vida, não tem mais medo. Uma pessoa dessa, o diabo tem medo dela, né? Vi um cadáver. Bom, se bem que para quem trabalha, né, com cadáver, com caixão, com cemitério, para eles... Vou te contar uma coisa muito ridícula. Meu pai,
Meu pai tinha uma mania, se ele não tinha medo de nada disso, já te contei, já falei sobre ele. Uma máscara de morto. Quase isso. A gente foi uma vez no velório de alguém, no enterro. Quando saiu de lá, a gente pegou o carro, foi embora. Quando chegou na minha casa, não entramos em casa. A gente chegou na rua, estacionou meu pai. Olha que legal, uma falange de dedo. Minha mãe, pode jogar isso fora. Ele, não, eu achei lá no chão, é uma falange. Minha mãe, você não vai entrar com isso aqui em casa. E aí jogou fora, claro. Mas meu pai era desses, assim. E isso é uma história muito engraçada que eu lembro até hoje. Meu pai ele tava lá, bonzão, lá naquele cemitério, olhou no chão, viu um dedinho, só falange de osso, não tinha mais nada, devia ser de muito tempo atrás. Isso até lembra da procissão dos mortos, né? Que a gente contou ali. Vilela. A minha avó contava uma história desse negócio de não tirar a coisa do cemitério. Minha avó contava que ela era menina e eles foram num cemitério lá, não era lá em Avaré, mas não era nem daqueles túmulos de concreto, sabe? Era tudo com cruz no chão. Sim. Que você enterrava a pessoa era sepultada e aí tinha a cruz de madeira e na própria cruz era pintado quando a pessoa nasceu e morreu e o nome da pessoa. E aí ela conta que o pai dela faleceu, minha avó é viva ainda, só que quando o pai dela faleceu, esse cemitério lá de Avaré era um cemitério todo no chão. E aí a mãe dela ia para quê? Porque não tinha essa coisa de manutenção em cemitério na época. Então ela ia com a mãe para arrumar as flores e arrumar ali a sepultura dele, que era o que a gente chama de cova rasa, né? E aí minha avó conta que ela foi e um dia tinha uma cruzinha no chão, tipo um pingentinho em formato, um crucifixo, né, de madeira, muito bonitinho, jogado no chão, perto ali do túmulo do pai dela. Então, enquanto a mãe estava arrumando, ela ajudava a pôr as florzinhas, ela viu um crucifixo e botou no bolso e levou para casa. Quando era menina, minha avó menina. E aí ela fala que durante a noite ela escutava assim, ó, pim, tum, 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 tum. Esse barulho que eu ouvi agora. Gente, credo. Fez mesmo. Não fez um barulho no teto? E era no teto, fazia tum, 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 tum. Aí fazia tum, como se fosse alguma coisa que alguém jogasse no telhado, e era aqueles telhados de ai, como é o nome aquelas telhas antigas, né? Aquelas telhas que você... Então, fazia um barulhão. E aí jogava como se fosse uma moeda e parece que rolava e caía na casa. Ela abre a janela de madrugada e ela não vê nada, não vê ninguém. E ela ficou ouvindo isso a noite inteira. Alguém jogava uma pedrinha em cima da casa, a pedrinha caía e caía no quintal dela. Só que ela não via aquilo, né? E aí conta que isso foi na primeira noite, foi na segunda, e na terceira ela já estava apavorada. E aí ela foi para a avó dela, que é a minha bisavó, né? Falou, mãe, eu tô ouvindo esse barulho no telhado. Ela falou, não deve ser nada e tal. E aí ela conta, fala, eu acho, minha avó muito mística, como sempre foi, eu acho que é por causa disso. Aí tira da gavetinha o crucifixo. Aí minha avó fala, aí minha bisavó fala, não, isso é um crucifixo. É coisa, não, mas eu achei perto do túmulo do pai. Meu Deus, igual a sua mãe. Não, de madrugada é isso. Não pode tal. Aí na hora que minha avó conta pra minha bisavó, a minha bisavó também ouve a pedrinha. Tum. Porque até então minha bisavó não estava ouvindo a pedrinha. Tum. Aí ela conta que na hora que elas saem para fora, tem uma idosa na frente da casa. Nossa. Uma senhorinha na frente da casa, com um terço no pescoço. Aí ela fala, boa noite, tudo bem? Eu vim buscar o que é meu. Quando elas olham no terço, no fim do terço não tem uma cruz? Tá sem a cruz. Aí minha avó conta que minha bisavó pega, dá a cruz na mão da senhora, a senhora vai embora pela rua de madrugada, elas vão, entra e começa a rezar o terço. Sensacional. Incrível. Isso sim, nossa. É uma senhora que está com o terço em volta do pescoço, faltando sem a cruz. Não era dela, Nossa. Era um espírito.